Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando o capítulo de número 4 do livro O Poder da Presença. Em 1985, Pauline e uma colaboradora, Gail Matthews, publicaram uma pesquisa sobre seus clientes de psicologia clínica, na qual observavam que entre 41 homens e mulheres, cerca de 70% haviam sofrido da síndrome do impostor. Ao menos 2/3 dos estudantes da Harvard Business School experimentam a síndrome e mais de 60% dos estudantes da HBS são homens. Quando eu me preparava para deixar nossa reunião, Pauline disse: mais uma coisa, se pudesse começar tudo de novo, eu a chamaria de experiência do impostor, porque não é uma síndrome, ou um complexo, ou uma doença mental. É algo que quase todos experimentam. Dada a prevalência da síndrome do impostor, é impossível identificar a causa principal de cada caso. No jargão das ciências sociais, parece que ela é superdeterminada, o que significa que existem tantas variáveis possíveis que ninguém consegue descobrir qual delas é determinante. Experiências da infância remota foram associadas à síndrome do impostor, mas também foram associadas a ela a dinâmica familiar, as expectativas sociais, os preconceitos, a personalidade e as experiências na escola e no local de trabalho. Isso não quer dizer que algumas pessoas não sejam mais suscetíveis do que as outras. Descobriu-se que certos traços e experiências andam de mãos dadas com a síndrome do impostor. Os níveis de perfeccionismo e ansiedade de desempenho são altos entre as vítimas da síndrome do impostor, bem como a baixa autoaceitação e a pouca noção de domínio sobre o ambiente. O alto neuroticismo também foi associado à síndrome do impostor, juntamente com a baixa autoestima e a introversão. Mas um dos fatores predominantes é o medo do fracasso, que ele foi citado como o problema básico em muitos estudos. Quem teme mais o fracasso? Pessoas que conquistaram alguma coisa, pessoas que comprovadamente pessoas que estão longe de apresentar-se como fraudes. Um dia recebi este e-mail de um homem chamado David, que trabalha como gestor numa universidade. Tenho sofrido da síndrome do impostor desde os tempos da faculdade. É como se o mundo vivesse me dizendo que eu era um 90 quando eu sabia que não passava de 50. Por exemplo, tenho um monte de prêmios de excelência na minha escrivaninha. E sempre que ganhava mais um, pensava: ai, droga, agora eles pensam que eu sou um 92. Vão ficar muito chateados quando descobrirem que eu sou apenas um 50. Os prêmios não melhoraram o meu conceito sobre mim mesmo. Só fizeram exacerbar a disparidade entre o que eles pensam e o que eu sinto. Como é possível? Suas realizações concretas, a conquista de prêmios de excelência, de diplomas avançados, a conquista de um emprego desejável, não deveriam ter curado a síndrome do impostor de David? A certa altura, depois de compartilharmos coisas excepcionais, não deveríamos ser capazes de escapar dessa sensação? Como é possível que pessoas como Denzel Washington, Tina Fey, Maya Angelou e Mahatma Gandhi podem ter sofrido de temores do impostor? Neil Gaiman escreveu numerosos romances, gráficos novelas e contos de sucesso, entre os quais Sandman, Carolina, Os Filhos de Anansi, Deuses Americanos e O Oceano, no Fim do Mundo,
além de mais de uma dezena de roteiros para o cinema e a televisão. Ele conquistou prêmios literários importantes e foi o primeiro escritor a receber as medalhas Newbery e Carnegie pelo mesmo livro, O Livro do Cemitério. Segundo praticamente qualquer indicador profissional imaginável, Neil é espetacularmente bem-sucedido. No entanto, é notório o seu sofrimento por sentir-se uma fraude. Na verdade, a Wikipedia lista Neil como uma dentre 6 pessoas famosas que discutiram publicamente suas batalhas contra a síndrome do impostor. Sua situação, com certeza, dá credibilidade à ideia de que ninguém está imune. Perguntei-lhe se estaria disposto a conversar comigo a respeito disso, e ele gentilmente concordou. Neil Gaiman tem olhos tristes, um punhado de cabelos castanhos e grisalhos encaracolados e o tipo de voz com sotaque britânico delicado que você gostaria de ouvir antes de dormir. Mesmo na conversa informal, é um contador de histórias, não no sentido que inventa coisas, mas de que evoca as próprias lembranças na forma de narrativas. Quando fez uma pausa, isso não causa desconforto e não parece roteirizado. Isso lhe assegura que ele se importa com o que está dizendo. No momento em que conversa com você, ele está presente. Sobre a fase anterior à publicação de seus 2 primeiros livros, Neil contou: eu estava fingindo totalmente, porque as pessoas me davam dinheiro para escrever livros e não havia garantia de que eu, de fato, entregaria algo publicável. Para ser sincero, eu não sabia o que estava fazendo. Durante aqueles primeiros 18 meses, se alguém tivesse surgido e me dito: o senhor é uma fraude, eu teria respondido: sim, tem razão. Então ele virou um escritor publicado, atraindo atenção. O sonho de qualquer escritor, com renda suficiente para se sustentar. Logo estava na lista dos mais vendidos e ganhando prêmios literários importantes. Era convidado a assistir filmes de graça como crítico de cinema, sendo pago para fazer exatamente o que queria, em vez de acordar de manhã sabendo que precisava se levantar para trabalhar. Para ele, aquilo era muito estranho e incomum. Observei que, tal como convém a um autodenominado impostor, Neil tinha dificuldade até de descrever a experiência de ganhar dinheiro, reconhecimentos e elogios. Contou sua história num tom acelerado, com um riso constrangido. A respeito daquela primeira década, Neil disse o seguinte: eu tinha essa fantasia recorrente de que alguém batia na porta. Eu descia e havia uma pessoa trajando um terno. Não um terno caro, apenas o tipo de paletó que mostrava que a pessoa tinha um emprego, e segurando uma prancheta com um papel. Eu abri a porta e ele dizia: oi, desculpe, mas estou aqui em missão oficial. Você é Neil Gaiman? E eu respondia que sim. Está escrito aqui que você é escritor e que não precisa acordar em determinado horário de manhã, que apenas escreve diariamente quanto desejar. E eu respondia: está certo, e que gosta de escrever. E diz aqui, todos os livros que você deseja lhe são enviados sem que precise comprá-los. E sobre filmes, diz aqui que você pode assistir a todos os filmes. Se quiser vê-los, é só ligar para a pessoa que os faz. Eu voltava a falar: sim, está certo. E que as pessoas gostam do que você faz e lhe dão dinheiro só para escrever coisas. E eu confirmava mais uma vez. E ele dizia: bem, temo que o desmascaramos. Agora você não escapa. Sinto muito, mas vai ter que ir à luta
e conseguir um emprego de verdade. A essa altura da fantasia, eu senti um aperto no peito e dizia, ok. E aí ia comprar um terno barato e começava a me candidatar a empregos de verdade. Porque uma vez que eles os desmascaram, não dá para contestar. Então era isso que se passava na minha cabeça. A síndrome do impostor acaba com a nossa capacidade de nos sentir à vontade com as pessoas, com as coisas nas quais somos exímios, particularmente quando estamos sendo remunerados por elas. 3 anos atrás, ao levar meu filho Jonah, então com 9 anos, de carro para o colégio, tivemos a seguinte conversa. Eu anotei como os pais costumam fazer quando as crianças dizem algo possivelmente, especialmente sábio. Jonah, você é a pessoa mais sortuda do mundo. Eu. Por que você diz isso? Porque você é pago para fazer exatamente o que estaria fazendo se não estivesse sendo pago. E eu. Como assim, Jonah? Você analisa por que as pessoas fazem o que fazem e depois usa o que aprende para tentar ajudá-las a serem melhores. E meu primeiro pensamento, do qual recordo tão bem, não por tê-lo anotado, mas porque foi simplesmente visceral, foi este. Uau, ele está certo. Não dá para manter essa situação. Logo eles irão me desmascarar. Aquilo me encheu de pavor. Eu sentia que o homem, com a prancheta, chegaria a qualquer momento para levar sua identidade, uma sensação intensificada pelo fato de que Neo gostava do que estava fazendo. Pensamos, há algo errado aqui, porque não é possível que eu goste do que estou fazendo e seja recompensado por isso. Como reação, costumamos desprezar o que fazemos. Não é realmente valioso ou rejeitar os motivos pelos quais somos capazes de fazer. Somos fraudes que conseguiram escapar do radar e não merecemos nosso destino afortunado. Assim como subestimamos nosso sucesso, exageramos nossos fracassos. Uma decepção nos dá todos os sinais necessários para reforçar nossa crença de que somos impostores. Presumimos que uma nota baixa, isolada numa prova, reflita nossa ausência geral de inteligência e habilidade. Exageramos na generalização porque nos agarramos a qualquer coisa que reforce nosso conhecimento secreto de que somos indignos. Se temos sucesso, sorte. Se fracassamos, somos incompetentes. É um jeito bem complicado de viver. Eis a rotina cruel. Realizações não eliminam os temores de impostor. Na verdade, o sucesso pode até agravá-los. Não conseguimos conciliar uma visão sublime de nós mesmos quando carregamos uma noção secreta de que não merecemos os louros. O sucesso mundano nos apresenta a outros que nos apresentam um padrão impossível de alcançar, revelando assim nossos verdadeiros eus fracos e incompetentes. As realizações nos mostram situações e oportunidades que só fazem exacerbar nosso temor de impostor, já que cada situação inédita é um novo campo de provas, aprisionado pelo impostor. Obter um PhD em física, num dos cursos de ciências mais competitivos e difíceis do mundo, não foi suficiente para fazer Helena acreditar no próprio valor. Ela era, em suas próprias palavras, uma hispânica pobre de South Bronx, filha de pais trabalhadores, porém pouco instruídos. Foi difícil para Helena lidar com sua admissão numa universidade de elite. Ela temia que tivessem precisando preencher a cota de minorias e estava apavorada e intimidada com a perspectiva de ir para lá. Mas, corajosamente,
ela foi. Logo, seus temores e dúvidas foram agravados por outros obstáculos. Em suas palavras, nunca esquecerei o dia em que aquele professor me disse claramente que eu não era bem-vinda por causa de minha posição social e que eu deveria cogitar sair. Eu me formei, mas com um golpe fatal na minha autoestima. Prossegui para obter o meu PhD e fui aceita em outra universidade por um professor de renome que alegou estar me fazendo um favor ao permitir que eu realizasse pesquisas de pós-doutorado e lecionasse para a sua turma de física avançada. Morri de medo de que os alunos descobrissem que eu era uma fraude, mas fui em frente. Embora Helena conduzisse a pesquisa e lecionasse com extrema competência, no final, explicou ela, o professor lhe informara que só queria que eu fizesse companhia à esposa dele e realizasse o trabalho de física lá no laboratório. Ele alertou Helena de que ela provavelmente fracassaria. Gente, esse vídeo para por aqui. Vejo você na continuação desse vídeo no capítulo ainda de número 4. Mas antes disso, se você está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo na próxima edição. Até lá!